começo da vida intelectual, né? Que é um pouco mais complicado porque a gente não tem muito norte da onde começar. Até foi, eu não tava dúvida, não lembro quem que falou agora ao certo, mas sobre a lista de livros, se precisa começar com algum lista, algum livros mais fechados para começar em si. Perfeito. Essa é uma pergunta fantástica. Eu acho que é uma das perguntas mais essenciais, né? E, de certa forma, ele responde isso no capítulo 5, que é o que a gente leu para hoje, né? Inclusive, o que você falou, Michel, ele responde muito especificamente quando ele diz assim, que às vezes você vai começar e pega um grupo, ele chama de companhias, e as pessoas já estão na metade, e você está bem perdido, né? Eu acho que ele fala isso bem especificamente. Então, eu acho que ele tem essa disposição de falar sobre isso. Tem algumas coisas bem básicas. O Mortimer Adler vai dizer, quando ele está falando sobre os grandes livros, que ele também é dessa visão, que você deveria começar com aquilo que você mais gosta. E o Sertilange hoje fala isso também, né? Que como a vida intelectual não pode ser uma acrobacia, né? Você está constantemente... Ele fala assim, na página 111 para mim, que é no 5.3. Então, ali no quarto parágrafo, vai dizer assim, ó, antes de qualquer coisa, cada um tem sua capacidade, seus recursos, suas dificuldades interiores ou exteriores, e devemos nos perguntar se seria prudente cultivar igualmente aquilo porque somos feitos e o que se sustenta mais ou menos fora de nosso alcance. Vencer uma dificuldade é bom, é preciso, mas a vida intelectual não deve ser uma permanente acrobacia. É muito importante trabalhar na alegria, portanto, na facilidade relativa no sentido de suas aptidões. É preciso, avançando primeiramente em diversas vias, descobrir-se a si mesmo e, uma vez confirmada sua vocação específica, fixar-se nisto. Então, eu creio nisso aí também, porque eu acho que existe um certo sentido em que a vida intelectual, para você começá-la, você precisa ordenar as coisas. Primeiro, você começa com as artes liberais, que elas vão te dar as ferramentas do aprendizado, né? E para isso tem um bom texto, que é um texto da Dorothy Sayers, chamado The Lost Tools of Learning, as ferramentas perdidas de aprendizado, que ela fala sobre as artes do trivium. Mas aí também tem uma palestra muito bom sobre a importância da matemática também, para a educação liberal, do Michael Ogrus. Mas eu acho que o trivium e o quadrivium são ótimos começos, né, como a gente viu no Didascálico. Então, aprender, sim, a ler um texto, que é o que a gente está fazendo aqui também. Eu vejo muito que o método socrático é um treinamento também na gramática, porque por mais que nós não estejamos fazendo exercícios e coisas assim, nós estamos aprendendo juntos a ler um texto. A gente pega uma sentença e a gente fala, como é que se lê isso? Aí o Diego fala, eu leio assim, a Sara fala, eu leio assim, a Daniela, eu leio assim. E a gente tem que desenvolver o entendimento do texto juntos. Para mim, isso é muito uma maneira muito efetiva de aprender gramática. E depois que você passar pelas artes, você vai começar a entrar nas ciências liberais, mais especificamente, que é a filosofia e a teologia, que é o que ele diz aqui. Também as ciências naturais, né? E aí, eu acho que claro, aí tem mais uma lógica mais clara, uma ordem mais clara, perdão. Então, por exemplo, Michel, por mais que você, vamos dizer que você gosta muito de metafísica, aí existe uma coisa pedagógica que você não deveria estudar metafísica antes de estudar a lógica, a física, a ética, a política, porque você vai estar colocando a carroça na frente dos bois. Então, acho que sim, existe um certo sentido em que você deveria começar com aquilo que você gosta, mas também existe um certo sentido que você precisa daquilo que ele vai chamar hoje de mestre. E o mestre, ele vai te dar justamente essa ordem. Tem um texto de São Tomás que é fantástico, chamado De Magistro, que é, na verdade, são uma seleção de artigos onde ele fala sobre o que é o professor. Magister, em latim, é professor, né? Então, sobre o professor. E Santo Tomás ali, ele faz uma coisa maravilhosa, que é explicar filosoficamente o que é a natureza de um professor. Então, ele responde que na verdade, é uma causa instrumental do aprendizado. E aqui ele está usando o sentido muito estrito da palavra causa instrumental. Que assim como, e aí ele compara o professor com um agricultor e com um médico. Por que um agricultor e um médico? Porque o agricultor e o médico, ambos, trabalham em uma natureza que age sozinha. Mas o que eles fazem é permitir que a natureza cumpra seu fim de maneira mais perfeita. Então,
por exemplo, o médico, se vamos dizer que alguém quebra um osso, eu acho que é um dos exemplos mais claros, né? Vamos dizer, eu quebrei o braço. Ele vai pegar e ele não vai curar o meu osso quebrado. O que ele vai fazer é colocá-los de uma forma que a minha natureza possa mais facilmente fazer o seu trabalho de cura. Porque quem cura o corpo é o próprio corpo. É a própria alma, na verdade, que cura o teu corpo. Então, a mesma coisa a gripe, por exemplo. Quando você pega uma gripe, o teu corpo está batalhando contra esse vírus. Um remédio bom que ele vai fazer é colocar as coisas dispostas de uma maneira que o teu corpo possa agir de uma forma melhor, né? Então, um bom médico, ele vai falar, descansa, toma bastante líquido, etc. Por quê? Porque aí o teu corpo vai poder se curar da forma mais natural possível. Assim também é com o professor. O professor, ele não dá o conhecimento ao aluno. O professor, ele é alguém que dispõe os princípios para que o próprio aluno possa ver a verdade através dos princípios colocados em ordem. Então, um exemplo é que todo o nosso conhecimento, ele parte a partir de conhecimentos que vêm dos sentidos, né? Conhecimentos anteriores. Então, um bom professor, o que ele vai fazer é dispor esses conhecimentos que você já tem, esses princípios que você já tem, colocá-los em ordem, e aí o seu intelecto vai fazer a ação de chegar ao conhecimento daquilo. Então, não é somente uma das coisas que nós não estamos acostumados com a experiência de conhecer coisas abstratas, coisas universais. Nós estamos mais acostumados com conhecimentos práticos e conhecimentos contingentes. E esse tipo de conhecimento aí sim é fatual. Então, por exemplo, eu tenho que falar para vocês o que eu fiz essa tarde, senão não tem como vocês saberem, né? Ou ver a foto, enfim, mas não tem como vocês, pela razão, sozinhos chegar a esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento contingente. Mas você consegue chegar ao conhecimento das coisas necessárias, que é as verdades sobre a natureza, sobre si mesmo, sobre Deus, a partir de primeiros princípios do conhecimento, né? Então, um bom professor que vai te levar a esse conhecimento que se chama científico é aquele que vai te colocando os princípios em ordem. Então, por isso que a vida intelectual não é somente, na sua natureza, não é você ser uma pessoa erudita. Eu sou uma pessoa que conhece várias coisas, eu sei o que vários homens falaram, eu sei o que várias pessoas pensaram. Um intelectual é aquele que conhece realmente a natureza das coisas. E aí que está a natureza de uma educação liberal, né, do homem livre. Ele vai se libertar por conhecer a verdade. Então, uma das piores coisas que existiu na história da vida intelectual, da humanidade, da filosofia, é nós termos trocado filosofia por história da filosofia. Se qualquer pessoa que entrar numa faculdade de filosofia hoje, você não vai estudar filosofia, porque não existe uma noção de que você tem uma verdade que você possa chegar através dos princípios. Você vai estudar história da filosofia. Então, esse semestre vai ser Platão, semestre que vem Aristóteles, semestre que vem Descartes, semestre no outro Kant, e Nietzsche, e Hegel, e assim por diante. Só que não há realmente um princípio ordenador. Enquanto Sertilange, muito sabiamente, fala, você precisa de um mestre, que ele diz que é São Tomás de Aquino, né? Então, estou dando uma resposta longa para essa pergunta, Michel, mas eu acho que essa seria a ordem que você deveria ter, né? Você deveria conhecer as artes liberais para que possam ter uma ferramentas de aprendizado. Aí você começaria nas ciências. É claro que, além disso, também é importante que você tenha um certo conhecimento literário, poético, histórico, que são aquém do que eu falei aqui. Mas, cientificamente falando, essa é a ordem, né? E aí você precisa também ter a ordem nas outras ciências que vão dar suporte e experiência nessas, né? Se você tem a possibilidade de ter um mestre, um mentor, um tutor, que é o caso meu, do Ian, por exemplo, que nós planejamos realmente que esse curso continue para o resto do ano, você já está numa vantagem muito maior. Você já está numa vantagem muito maior de alguém uma outra pessoa que está meio perdido, que tem que encontrar a própria coisa. Eu acho que é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil você conseguir chegar à sabedoria sozinho. Então, o próprio Sertilange fala assim, né? Se uma pessoa mora num lugar distante, sem livros, sem mestre,
ela vai, talvez consiga chegar ao conhecimento, mas vai ser depois de um tempo muito árduo, de um longo tempo e de muito árduo. E é isso de São Tomás, inclusive na Suma Teológica, ele vai dizer isso na primeira questão da Suma, inclusive, que é a questão sobre a Sagrada Doutrina. Ele vai dizer que foi-se necessário receber uma ciência revelada, porque o homem só chegaria à verdade sem ela depois de muito tempo, com muito esforço e depois de muitos erros. Enquanto aqui a gente não precisa passar por isso, porque nós já temos mestres que vão nos levando, né, dessa forma. E esses mestres, eu estou falando principalmente de São Tomás de Aquino, né, nós estamos baseando as coisas nele aqui. Mas não sei, Michel, respondi mais ou menos a sua pergunta, assim? Perfeito, perfeito. Muito bom, professor. Muito obrigado. Dei uma palestra, né? Isso aqui é o oposto do método socrático, dar uma palestra assim, que acabou com a vida de vocês, se cadastraram, foi um marketing enganoso, falei que ia deixar vocês falar nas aulas, que vocês iam desenvolver o próximo pensamento, palestrei aqui, mas vamos lá.